exteriorização da informação ficou mais importante até do que o processamento desta mesma informação. Então o nome CPD se deu por conta disto, né? Mas logo depois, na década de 80, né, meados da década de 80, com a entrada dos microcomputadores do mercado, a informática sofreu o primeiro abalo na sua casta profissional. Então os profissionais de informática naquela época começaram a ser ameaçados pelos usuários de computadores, né, que já passavam a ter na sua mesa computadorzinhos pequenos que já conseguiam processar muitas daquelas demandas que os CPDs não conseguiam atender. Então imagina, um CPD que rodava uma folha de pagamento enorme de uma empresa com 10 mil funcionários, de repente tinha um usuário que precisava de um relatóriozinho simples, uma coisinha simples, e o cara dizia, não, isso aí, esse relatório, você se vire, o sistema é esse, porque o sistema é assim, é em COBOL 6, versão 3.8, e tome sigla para lá, né, Billy? Tome coisas, e resultado, o usuário se sentia um simples mortal, insignificante, né? E se recolhia a sua insignificância, mas ia lá num tal de Lotus 123, uma planilhazinha que é o vovô do nosso Excel hoje, né? E esse Lotus 123 conseguia, ele digitava aquelas informações que vinha na folha, sintetizava e conseguia gerar um gráfico, conseguia gerar um subtotal diferente daquele que vinha naquele relatório imenso da folha de pagamento, e conseguia mostrar para aquele mesmo presidente da empresa, né, que tratava diretamente com o gerente de CPD, informações que ele não obtinha dos CPDs. E foi aí que na década de 80 nós começamos a sentir na área de informática o primeiro grande abalo, o primeiro grande terremoto, né? É uma palavra que dá bastante em moda hoje, né? Já tivemos 2 terremotos esse ano no mundo, mas é isso aí. O primeiro terremoto foi a ameaça do microcomputador, do usuário de microcomputadores. Então esse usuário começou a criar uma importância muitas vezes maior até do que aqueles programadores que levavam 9 meses, 10 meses para desenvolver um programinha, e o usuário chegava lá no Lotus 1, 2, 3 e puf, resolvia a parada rapidinho, né? Foi aí, gente, que as empresas começaram a se voltar para esse perfil de profissional. Começavam a aparecer os micreiros, né? O termo micreiro era muito interessante, enquanto que os programadores COBOL, os programadores Fortran, os programadores RPG, Assembler, ganhavam fábulas de dinheiro lá de salário. Tinha aquele micreiro que fazia um programinha em Basic, um programinha em DBase 2 na época, e conseguia matar um probleminha que o CPD não conseguia matar. Resultado, esse micreiro que não tinha formação profissional nenhuma, muitas vezes adolescente, conseguia entrar no mercado de trabalho meio que como penetra. E ameaçaram, e inclusive nós vimos pela história que depois conseguiram de fato, roubar os empregos dessa casta chamada CPD. E o CPD morreu na década de 90, né? Com os últimos mainframes lançados pela IBM, hoje não tem praticamente mais mainframe nenhum, né? Basicamente são computadores, servidores espalhados, e os mainframes, com a morte dos mainframes, morreu uma série de profissões, né, que existiam na época, né? Então não se fala hoje mais de programador, não existe mais hoje, né? Não se fala mais de analista de sistemas, né? Tá? Embora exista cursos de sistema de informação e tal, mas não tem mais o analista de sistemas, naquela expressão da palavra, não existe mais hoje. O que existe é o tecnólogo em informática, o que existe é o técnico em informática, é aquele cara versátil que consegue fazer. Que esse cara versátil é o aprimoramento daquele usuário leigo, micreiro, né, que começou a adentrar no mundo da microinformática e com o tempo começou a competir de igual para igual com os antigos profissionais dragões da década de 80 e 90, ok? Tatiana, todo mundo calmo? Tudo tranquilo. Ok, gente. Então eu tracei aqui um breve histórico para vocês de como que apareceu esses nossos profissionais. E quem é hoje o profissional de informática, né, da era da internet? Quem é hoje o profissional da era da internet? Que é a era que nós estamos vivendo desde 1996, quando começou aqui a internet comercial no Brasil. Então quem é hoje esse profissional de informática, gente? Bom, esse profissional de informática, né, primeiro ele é desregulamentado. Ele não é considerado hoje, tá, pelo menos pelo Ministério do Trabalho, né, não é que ele não seja considerado pelo Ministério do Trabalho. Existe um CBO, existe toda uma codificação para técnico, informática, para programador, analista e tal. Mas não existe, por exemplo, um conselho regional, não existe hoje um conselho federal que agregue a profissão de informático, né? Ou seja, não existe hoje uma regulamentação. E as pessoas hoje que trabalham com informática ainda estão na informalidade, a maioria delas, né? Então a maioria, o próprio mercado
ele se autorregulamentou, o próprio mercado, as próprias empresas que começaram a exigir a formação técnica, exigir a formação superior, em alguns casos, desses profissionais. Mas não existe hoje, por exemplo, um conselho que seja capaz de caçar um diploma de curso técnico de alguém que fez uma besteira. Tá? Então, infelizmente, não existe essa regulamentação. Vários projetos de lei estão tramitando, né, na Câmara. Vocês vão ver isso, inclusive, na disciplina de legislação aplicada à informática, que será ministrado pelo nosso amigo Isaac, professor Isaac. Vocês vão adorar, professor fabuloso, que já começa na próxima quinta-feira com vocês a disciplina de legislação e ética profissional. Com certeza irá falar sobre essa questão da regulamentação da profissão de informática. Mas só batendo uma palhinha sobre isso, então não existe hoje, existem vários projetos de lei, só que esses projetos, eles adormecem na Câmara, né, dos deputados, adormecem no Senado, por uma razão muito simples. Né? A informática muda de forma célere, de forma dinâmica, de forma rápida. E as profissões, elas não conseguem acompanhar esse dinamismo. Tá? Então, por exemplo, programador é coisa que acontecia, que existia há 8, 10 anos atrás. Hoje não tem mais programador, essa palavra não existe. Né? Hoje é engenheiro de software, é developer, é desenvolvedor de software, é designer de informação, mas não existe mais o programador, acabou. E eu estou falando de coisa de 10 ou 8 anos atrás, 8, 10 anos atrás. Imagina na área de saúde um médico deixar de existir há 10 anos, não existe isso. É um advogado desaparecido daqui a 10 anos, não desaparece. Mas na informática, até esses mesmos nomes que nós usamos hoje, como desenvolvedor de software, designer de informação, né, web producer, web designer, tudo isso daqui a 10 anos pode mudar de novo. Então, como a legislação brasileira, como as leis demoram muito a tramitar, demoram muito a ser aprovadas, infelizmente não se conseguiu no Brasil até hoje tempo e estabilidade tecnológica, né, para criar-se com calma um conselho de informática. E qual é o efeito que isso tem em nós, né? Nós não temos, por exemplo, uma carteirinha que nos assegure, nós não temos, por exemplo, as empresas não têm, por exemplo, um órgão que seja capaz de protegê-las contra os maus profissionais, né? Então todo mundo fica na ilegalidade, trabalhando, né? E as empresas ficam tendo que se autorregulamentarem, criar suas próprias listas negras, né, como acontece hoje, né, com os maus profissionais. Mas, enfim, isso é uma peculiaridade importante que a gente tem que pontuar nesse momento para vocês entenderem o que eu vou colocar no próximo slide, gente. Tá? Ok? Perfil do profissional de informática. Qual é o perfil do profissional de informática hoje, gente? Então vamos estudar. Os perfis são esses aqui. Primeiro, autossuficiência é uma característica marcante do profissional de informática. Tá? Isso é bom ou é ruim? Vamos estudar daqui a pouco. Indisciplina. Né? Indisciplina é também uma característica marcante desse profissional. Que, apesar do nome indisciplina ser um nome bastante pejorativo, isso às vezes é bom. Tá? Muitas vezes a indisciplina gera criatividade. Mas isso tem um limite, vamos ver daqui a pouco. Dificuldade de comunicação, isso é uma tônica quase que padrão no profissional de informática. São profissionais extremamente introspectivos. E por serem introspectivos, também têm dificuldade de se socializar. São profissionais que têm dificuldade de trabalhar em equipe, enfim. Né? Dificuldade de lidar com o tempo, isso é um problema sério. Eu tenho aqui N casos para contar a vocês. Obviamente que eu não vou contar quem foi que fez, né? Mas eu posso aqui ilustrar para vocês vários casos de dificuldade de pessoas que causaram prejuízo a empresas por não saber lidar com o tempo. Primeira característica importante. Autossuficiência. As pessoas acham que sabem tudo. Né? Gente, a autossuficiência é uma característica muito nociva para qualquer profissional. Imagine um piloto de avião autossuficiente. Imagina um cara que vai pegar um Boeing daqueles que cabem 300 pessoas, 400 pessoas, e se achando autossuficiente, não faz um check-in, não lê os instrumentos antes de decolar, né? Não tem o cuidado de reler o plano de voo, de ajustar os instrumentos e comparar os instrumentos com a leitura do plano de voo. E esse cara pega o Boeing, eu sei de tudo, e vai, de repente, decola e pega o caminho errado. Como aconteceu com aquele acidente em Santarém, né, faz bastante tempo isso, faz uns 10 anos mais ou menos, na finada Varig, né, que hoje parece que é Gol, né,
fundiu com Gol, etc. Mas o piloto saiu e simplesmente ele confundiu a rota, né? Ele ia para Santarém e pegou uma rota que foi bater lá perto da fronteira com a Bolívia. E acabou o combustível e caiu na floresta. Morreram lá 70 e poucas pessoas, teve sobrevivente. E foi um erro humano. E depois saiu o laudo que foi realmente uma autossuficiência. Aquele piloto que tinha mais de 10 mil horas de voo, achava que ele poderia muito bem decolar o avião, passando um olhar rápido ali sobre o plano de voo,